O Navio Negreiro é um poema escrito por Castro Alves, um dos mais importantes poetas brasileiros do século XIX, que aborda a escravidão no Brasil. Publicado em 1869, o poema é uma das principais obras do movimento romântico brasileiro e é conhecido por seu forte caráter abolicionista. Antônio Frederico de Castro Alves foi um destacado poeta brasileiro da terceira geração do romantismo, nascido em Cachoeira, na Bahia, em 1847 e falecido em Salvador, em 1871. Sua obra é conhecida por seu engajamento social e político. Seus poemas e peças como Espumas Flutuantes, Hinos do Equador, Os Escravos, A Cachoeira de Paulo Afonso abordam temas como a abolição da escravatura e desigualdade social. Castro Alves é lembrado como poeta dos escravos e é importante defensor dos ideais republicanos e humanitários. O Navio Negreiro é amplamente conhecido por sua contribuição para a luta contra a escravidão e por seu papel na sensibilização da sociedade para as questões de justiça e direitos humanos. O poeta descreve a condição desumana dos africanos a bordo, ressaltando o sofrimento, o desespero e a indignidade que são submetidos. Ele retrata a tristeza, a angústia dos cativos, evidenciando a brutalidade da viagem. Em uma sessão particularmente emotiva, Castro Alves explora o desespero dos escravizados e a revolta que sentem contra sua situação. Ele destaca as cenas de morte e sentimento de perda, dando voz aos que são oprimidos. O poema também faz uma crítica contundente ao sistema de escravidão e a expressa seu repúdio e a exploração e clama pela abolição da escravidão. Em um tom mais esperançoso, o poema conclui com clamor por liberdade e justiça. Castro Alves faz um apelo emocional para a libertação dos escravos e para o fim da crueldade e da opressão. O livro em questão foi escrito durante o período do sistema escravocrata. No século XIX, o Brasil era uma das últimas grandes nações a manter o sistema de escravidão. E apesar da abolição do tráfico de escravos ter sido formalmente proibida em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico ilegal ainda persistia. O tráfico negreiro continuava a ser um problema significativo até o final da década de 1860. O crescimento do sentimento abolicionista no final do século XIX, o movimento abolicionista ganhava força no Brasil. Intelectuais políticos e artistas como Castro Alves começaram a usar suas plataformas para combater a escravidão e promover a igualdade racial. Organizações e campanhas abolicionistas, além de obras literárias e artísticas, desempenhavam um papel crucial na mobilização da opinião pública contra a escravidão. A Lei do Ventre Livre foi um marco pela luta da escravidão. Essa lei foi um marco na luta pela abolição, declarando que os filhos de escravizados nascidos a partir de então seriam livres. Lei dos Sexagenários foi uma lei que concedia liberdade aos escravizados com 60 anos ou mais, mas foi considerada uma solução parcial e insuficiente. A abolição total no Brasil aconteceu apenas em 1888. A escravidão no Brasil foi finalmente abolida com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, se tornando o Brasil o último país das Américas a abolir a escravidão. Castro Alves foi um dos maiores poetas do romantismo brasileiro e é conhecido por seu engajamento com causas sociais, especialmente a abolição da escravidão. Sua obra é marcada pelo lirismo e pela indignação social. Castro Alves usou a poesia como forma poderosa de protesto contínuo e conscientização. O Navio Negreiro é um exemplo notável de como a literatura pode influenciar e refletir mudanças sociais. O poema teve um impacto significativo na conscientização pública e na discussão sobre a escravidão. Ele ajudou a galvanizar os movimentos abolicionistas e a sensibilizar a sociedade para as atrocidades cometidas contra os africanos escravizados. O Navio Negreiro é considerado um dos maiores marcos da literatura abolicionista e é estudado e reverenciado até hoje por sua crítica contundente à escravidão e seu estilo poético inovador.